eu sou Martinha Gondim e estou feliz e grata que você chegou até aqui. É uma alegria te receber. E o que eu vou fazer agora é me apresentar um pouco para você, contar a minha história para que você conheça. Sabe por quê? Particularmente acredito que nada em nossa vida acontece por acaso. Você não chegou até mim por acaso, nem eu cheguei em sua vida por acaso. Certamente, ao longo de você conhecer um pouco da minha história, você vai se identificar com a sua, mas principalmente em alguns momentos que talvez você precise fazer algumas transformações e tomar algumas decisões que talvez venha adiando há algum tempo. E eu quero te encorajar a isso. Hoje você pode me ver assim, falando aqui na minha casa, e quando eu olho para as minhas conquistas hoje em dia, aparentemente parece uma coisa tão surreal, sobrenatural, parece uma escolhida no meio de milhares. E eu quero te dizer uma coisa. Todos nós somos escolhidos a partir do momento que a gente sabe o que quer e a gente toma atitude para começar a se dirigir em busca do que a gente quer. Eu não nasci assim, eu nasci e me criei na zona rural de um engenho chamado Carrapateira, no município de Areia, interior da Paraíba, uma cidadezinha com 24 mil habitantes. A casa onde eu me criei até a idade dos 12 anos não tinha energia elétrica, não tinha banheiro dentro dela. Eu sou a última de 5 filhos, meu pai é agricultor, minha mãe até então dona de casa, depois foi ser professora e terminou graduando-se em Direito. Era o sonho dela. E enquanto éramos criança, tinha muita escassez onde a gente vivia. A mesa não era farta, as roupas que eu vestia eram de primas que não queriam mais. Basicamente eu tinha 2 pares de sapatos, que eram os 2 para usar para o fardamento, para a escola, para o colégio. Mas meu pai e minha mãe nos criaram com alguns princípios, que são princípios de prosperidade para qualquer vida que utilize esses princípios. O primeiro deles, ele dizia, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. E partindo desse princípio, ele se dedicou muito para poder colocar os 5 filhos em uma escola particular. Naquele meio onde eu me inseria, eu era talvez a menos favorecida economicamente. E por pertencer àquele ambiente, por estar sempre do lado de pessoas que estavam muito mais além do que eu, inacreditável que eu me dedicava para querer ser, para querer me desenvolver, para querer aprender e, obviamente, ter o que aquelas pessoas tinham. Outro princípio que meu pai sempre nos educou foi que se a gente tivesse conhecimento suficiente, se a gente terminasse o 3º grau, a gente poderia realizar qualquer coisa que quiséssemos em nossa vida. Ele não teve o 3º grau e ele acreditava que a realização em termos de riquezas materiais estavam diretamente ligados à formação formal em um ensino universitário. E assim eu segui. Quando a promessa é muito clara, eu considero que o preço é pequeno. O que é o preço pequeno? Em cima de tantas dificuldades, de tantas limitações, eu me graduei como odontóloga. Já comecei a trabalhar desde cedo para ajudar ao meu pai a pagar o material do curso de odontologia. Apesar da faculdade ser pública, o curso em si exige um material que não é tão acessível, o valor econômico. Então eu já comecei a trabalhar como professora em escola municipal, eu fui atendente de um museu, eu trabalhei como freelancer de uma empresa que fazia pesquisas, inúmeras oportunidades que tinha de desenvolver algum trabalho que eu pudesse pegar, algum extra, ajudavam com o meu pai no material da minha faculdade. Não na compra em si do material, mas me ajudavam em cópias de livros, me ajudavam em um lanche, enfim. Então me graduei com transporte público, estudando na biblioteca da universidade e com cópias de livros dos meus colegas que generosamente cediam, comendo no refeitório da universidade e tudo isso era parte normal de um processo porque eu estava em busca da realização de um grande sonho, ser cirurgiã dentista. Eu me visualizava todos os dias de branco atendendo no meu consultório e servindo as pessoas, atendendo aos pacientes. E aquela imagem foi incorporando em mim e eu
Passei os 4 anos de faculdade de odontologia sem perceber as dificuldades que enfrentava ao longo do caminho, que teoricamente para outros que não tivessem uma visão tão clara de futuro, poderiam ser grandes empecilhos. Eu interpretava como parte de um processo para chegar até onde eu queria. Finalmente me graduei, comecei a exercer minha profissão. Segunda a sexta-feira atuando no meu consultório odontológico. E eu comecei a perceber que não era bem aquilo ali que eu queria. Até então, o que parecia o sonho maior começou a deixar de ser tão entusiasmante assim. A minha vida parecia agora um fardo. Não era mais aquele entusiasmo de acordar todos os dias porque eu estava buscando algo maior. Simplesmente passou a ser difícil acordar todos os dias. Passei a ter desânimo e quando eu começava a olhar, aparentemente eu não tinha razão nenhuma de por que estar desanimada. Eu estava trabalhando no que eu queria, era a realização de um sonho. Mas a questão é que começou a passar o tempo, entrava mês e saía mês, eu atendia muitos convênios, eu ganhava suficiente quando pagava todas as contas, o aluguel, a atendente, o material, todas as despesas. Sobrava o suficiente para ter o que comer, onde morar, como me locomover e tudo isso muito mal. E isso que eu ainda morava de favor na casa de uma irmã minha. Então, quando eu comecei a me projetar pelos próximos 10 anos da minha vida, onde eu poderia estar, me senti muito desanimada. E fui então para o meu mentor. Até então, a pessoa que me deu todas as instruções para chegar até onde chegou foi o meu pai e minha mãe. E aí fui para eles então. E agora o que fazer? O plano era muito claro, fazer o que era preciso para ter o 3º grau, começar a trabalhar, perfeito. E nesse ponto, quando eu explanei a situação, meu pai disse, minha filha, é muito simples, tem que trabalhar mais. Aparentemente fez todo sentido na minha mente. Na época eu não tinha filho, não era casada, ok, vou trabalhar mais. Nesse ponto eu quero chamar a atenção para uma coisa. Em geral, em nossa vida, queremos buscar opiniões ou instruções ou informação de outras pessoas. É válido decidir por nós mesmos, mas é válido observar pontos de vista de outras pessoas. Pontos de vista de outras pessoas. Porém, o que precisamos ter certeza é de que essa pessoa que está nos dando uma informação ou uma instrução, ela tem obtido na vida dela, ela obteve na vida dela os resultados que você deseja. Meus pais foram os melhores mentores que eu poderia ter na formação de quem eu sou e no desenvolvimento do meu caráter e personalidade. Porém, no quesito econômico, não eram as pessoas mais apropriadas, pelo simples fato de não terem adquirido o que eu queria adquirir na minha vida. Mas eu não tinha esses conceitos e esse conhecimento que eu te transfiro agora. Eu simplesmente executei. É verdade, fez sentido na minha mente, tenho que trabalhar mais. Encontrei um emprego que eram finais de semana, um emprego público no estado, atendendo na emergência odontológica de um hospital. Então agora eu me encontrava na vida trabalhando de segunda a sexta no consultório, sábado e domingo dava plantão em um hospital da rede estadual. Me encontrava trabalhando 7 dias por semana. E se você me pergunta, Martinha, e o valor aumentou? Mudou? Aí é que tá. Não. Muitas pessoas equivocadamente pensam que para ganhar mais necessariamente tem que trabalhar mais. Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar mais. Mas eu também conheço inúmeras pessoas que trabalham a vida inteira e muito e não conseguem realizar economicamente o que desejam. Então tem algo além do trabalho que eu desconhecia. Bom, nesse momento que eu me encontrava trabalhando 7 dias por semana e seguia ganhando o suficiente para ter o que comer, onde morar e como me locomover, em determinado momento eu comecei a me questionar na vida. E se você está hoje em algum momento de insatisfação, de buscas por respostas em sua vida, está aí um dos motivos pelos quais você chegou a esse vídeo. Nada é por acaso. Quando eu comecei a me questionar na vida, não fazia sentido, parecia que minha vida estava sem propósito. Primeiro que eu me sentia perdida, não sabia o que estava fazendo nem para onde ia, não tinha uma visão clara de futuro. Quando eu me projetava por mais 10 anos adiante na minha vida, mesmo com o emprego público e o consultório,
não me via fazendo aquilo 10 anos, 7 dias por semana. E a questão é, estava me conduzindo aonde? Não há problema trabalhar 7 dias por semana, desde que seja por uma época e que você tenha um destino fixo de chegada. Mas nada disso estava claro na minha mente. Eu sei que eu vivia um dia atrás do outro. Cada vez que amanhecia o dia, parecia uma tortura. Uma vida sem propósito, sem objetivos e eu sem saber para onde estava me dirigindo. E nesse desânimo, nesse momento é como se a gente perde a vida em vida, a gente morre em vida. O que é morrer em vida para mim? É perder o ânimo de viver, perder a alegria de viver, perder a visão pela qual você se dedica ao seu desenvolvimento todos os dias para acessar aquela visão de um objetivo maior, de uma meta maior, de um propósito de vida. E quando eu estava nessa situação, nesse desânimo enorme, incrível que eu simplesmente não sabia o que fazer, eu só sabia o que eu não queria. Eu cheguei à conclusão que aquilo que até então tinha sido o meu sonho mais grandioso parou de ser. Não era mais um sonho para mim. Estava sendo torturante todos os dias ir para um consultório, atender as pessoas. Eu não queria ficar presa em 4 paredes, eu não queria ganhar o que eu ganhava, eu não queria viver como eu vivia, eu não queria me locomover como me locomovia. Mas, sinceramente, eu não sabia o que fazer para mudar essa situação, porque eu ganhava daquele dia a dia. Dentro de mim eu alimentava uma aspiração de quê? De ser livre. Livre geograficamente, livre de tempo, livre para fazer o que eu quisesse aprender mais, me desenvolver mais e, obviamente, livre economicamente. Mas como atingir tudo isso? E foi aí nesse momento de extrema insatisfação e frustração, de idealização do que queria, mas sem saber como iria atingir. Nesses momentos de busca que temos em nossa vida, mas não sabemos as respostas, o que eu faço em minha vida, e sugiro a todo mundo que quiser experimentar, é perguntar a quem sabe todas as coisas. E quem sabe todas as coisas, Martinha? O nosso Criador maior. Eu não sei como você chama ele, talvez, não sei se é Deus, não sei se é Alá, não sei se é Jeová, não sei o que você identifica como a fonte criadora. Mas independe como você chama, todos nós estamos conectados a algo infinitamente maior. Quando perdemos essa conexão, em geral, nos sentimos enfraquecidos, descrentes de que há algo muito melhor por viver. É como que ficamos apenas aqui, nas limitações que encontramos no cotidiano, sem entender que existe extraordinariamente algo grandioso esperando por nós, esperando que reivindiquemos quem somos e que deixemos dentro de nós aflorar grandes sonhos, desejos de viver uma vida que justifique a nossa existência. Basicamente, o que eu fiz foi fazer uma conexão. Sabe aquele momento que você faz uma oração que você sente que foi ouvido? Como é que você sente que foi ouvido? Quando você vai com seu coração bem apertado e você fala, mas você não fala se queixando nem se lastimando, você fala reivindicando mudanças, você fala o que você já não aguenta mais e você dá um comando de destino, você decreta o que você quer para a sua vida. Essa eu considero que é uma oração poderosa. É aquela que você assume que você quer algo diferente e que você está disposto a percorrer um caminho para aquilo. Depois desse momento de conexão, questão de 2 semanas depois, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Rio de Janeiro, de especialização em odontologia. Na volta do voo, teve um atraso no avião. Na volta do Rio de Janeiro para cá, em um atraso desse voo, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. No atraso desse voo, eu conheci uma pessoa que me compartilhou a oportunidade que mudaria todo o resto dos meus dias. E o que eu quero te dizer com isso é que oportunidades surgem o tempo inteiro em nossa vida. Milagres acontecem o tempo inteiro na nossa vida, desde que estejamos aptos a saber o que queremos, desde que estejamos aptos a aceitar, a fluir na vida com leveza,
apesar de toda a negatividade que provavelmente algumas vezes vivemos em nossa vida. Se conseguirmos transcender as dificuldades, mesmo que seja através de uma visão, de uma imaginação de como pode ser uma vida melhor, passamos com fluidez todas as dificuldades que ocorrem ao longo do processo até atingir aquele desejo. Bom, e abracei então essa oportunidade que essa pessoa compartilhou comigo, uma oportunidade empreendedora. Eu não tinha habilidades suficientes, não sabia nada dessa atividade, não sabia vender, não sabia me comunicar em público, não sabia nada disso, mas eu queria mudanças em minha vida. E quando a gente quer mudanças, a gente precisa estar disposto a conhecer algo diferente, precisa estar disposto a se dedicar para aprender algo diferente. Porque não faz sentido permanecer fazendo as mesmas coisas que você já conhece que não quer. Por que não, então, mudar de pensamentos, de visão, de ações diariamente para nos conduzir aos resultados que queremos em nossa vida? Bom, e graças a essa oportunidade empreendedora, foi inacreditável, eu pude fazer uma transição de carreira. Inicialmente, eu acoplei essa atividade empreendedora à minha atividade já existente de cirurgiã dentista. Se você me pergunta, em que tempo você fazia isso? O tempo é o mesmo para todos nós. Temos as mesmas 24 horas. A diferença é o que fazemos com o nosso tempo. Eu cheguei à conclusão que quando eu chegava do consultório à noite, ao invés de eu jantar e ir para frente da televisão, eu poderia muito bem jantar e fazer algo mais. 2 horas extra por dia me dedicando a alguma atividade nova. Até que 4 meses depois, essa atividade nova se tornou minha principal fábula, meu principal conto de fada. Eu já tinha resultados maiores, inclusive, do que as minhas atividades como cirurgiã dentista, tanto o emprego quanto o consultório, mas mais do que a rentabilidade, eu me identificava, eu poderia passar horas fazendo essa atividade nova que eu não sentia o tempo passar. Então eu ponderei, o que está me dando felicidade, alegria, leveza e uma possibilidade ilimitada de crescimento e onde eu estava, que resultados eu estava obtendo e como eu poderia estar nos próximos 10 anos. De posse dessas duas comparações, eu tive a certeza e a segurança de fazer uma transição de carreira, que não é fácil inicialmente. Mas uma das coisas que me ajudou muito foi pensar, os meus conhecimentos como cirurgiã dentista estão aqui. A qualquer momento que eu queira voltar a fazer, tá tudo bem, porque eu desenvolvi a habilidade. E desenvolvimento de habilidade e conhecimento agregado a cada um de nós é um dos maiores valores que podemos adquirir em nossa vida. Pois bem, e abraçando esse desconhecido que se tornou o meu rumo de vida. Ao longo das 2 últimas décadas, eu faço com muita alegria e gratidão o meu trabalho. O meu trabalho, ele é enriquecedor demais para mim. Eu tive a oportunidade de conquistar tudo o que sempre desejei. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de trabalhar com pessoas que eu quero, liberdade econômica. Hoje eu conheço 33 países ao redor do mundo. Tenho negócios em 35 países ao redor do mundo. E às vezes eu olho para trás, me belisco e digo, será mesmo que sou eu? Aquela pessoa que tinha 2 pares de sapato, que vivia naquela escassez imensa. Por que isso aconteceu? Talvez eu possa dar algumas respostas. Primeiro, isso aconteceu porque eu quis. Mas eu não estou falando só de mim, porque certamente você também deseja uma vida melhor. A pergunta é, você tem clareza exatamente do que você quer para a sua vida? Se você não tem clareza, primeira coisa é isso. Tenha claro o seu objetivo de como você quer que seja o seu estilo de vida. Como você quer acordar, como você quer viver o seu dia a dia, o que você quer dirigir, que país você quer conhecer, que cultura você quer conhecer. Eu falo em países porque eu já conheço o Brasil todo praticamente. Então, tudo isso faz parte, é acessível para todas as pessoas que desejam e, claro, não ficam apenas com o desejo em si, orando e pedindo ao Criador. É uma via de mão dupla, é ter o desejo, a clareza do que quer, fazer a oração, óbvio, mas estar disposto a entrar em ação. A ação muitas vezes tem a ver com aceitar fazer coisas diferentes que você nunca fez antes.
A ação talvez tenha a ver com entender que o que você sabe e o que você fez em sua vida até hoje te deixou no lugar que você está. Mas para acessar um outro padrão de vida, muito provavelmente você vai ter que abrir mão e deixar para trás muitos dos hábitos que não agregam valor à sua vida. Alguns desses hábitos não são fora do comum. É, por exemplo, pegar um livro e começar a ler uma página por dia. É, por exemplo, cuidar melhor de si, física, mental, intelectual, emocional e espiritualmente. Talvez isso tenha a ver com selecionar melhores relacionamentos. Talvez tenha a ver com melhores escolhas dia a dia. E eu tenho certeza, se você implementa novos pensamentos, decisões e hábitos em sua vida, tudo, exatamente tudo é possível de ser realizado na sua, na minha ou na vida de qualquer pessoa que esteja disposta a isso. Eu te convido, vamos começar juntos uma trajetória de autodesenvolvimento. Por que autodesenvolvimento? Porque eu não tenho controle sobre o mundo externo, eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem fora, eu não tenho controle sobre as pessoas, nem o que elas pensam, nem o que elas fazem. Eu não posso culpar o governo, o tempo, o clima, o meu passado, as condições que eu estou, meu cônjuge, meus filhos. Não! Mas eu posso tomar posse de quem eu sou. E como herdeira de um Criador maior, você e eu podemos, de posse disso, saber que podemos conduzir a nossa vida para qualquer direção que desejarmos. E o que você deseja? Aí onde está a questão. Se você tiver desejo, visão clara e definida do que você quer em sua vida, mesmo que você não conheça claramente o como você vai realizar, se você tiver a visão final, os caminhos começam a se formar diante de você. Você tem a visão final e está disposto a aceitar mudanças, aceitar transformações. Nesse processo de transformação, provavelmente pessoas vão sair de sua vida, vão entrar outras pessoas, situações vão acontecer moldando a sua vida para que você chegue à realização do que você deseja. Aceite, não resista. Mantenha-se com a visão clara para onde está indo. E eu tenho certeza que exatamente tudo que acontece na nossa vida é uma sincronia baseado no que a gente quer e na formação do que precisa ser construído até chegar ao que a gente quer, até a gente chegar ao que a gente quer. Então, eu te convido a começar o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento a partir de autoconhecimento. Quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você está disposto a fazer, o que você não está disposto a fazer, o que você não tolera mais na sua vida, o que você não aguenta mais na sua vida, o que você quer para a sua vida. A partir dessa autorreflexão com você, não é o que os outros te disseram para você. A partir dessa autorreflexão com você, eu te garanto que começa a se formar um caminho inesquecível de desenvolvimento nessa existência extraordinária que se chama vida. Te convido para estar comigo. Vamos juntos, a gente pode, sem dúvida alguma, traçar esse autodesenvolvimento contínuo, porque somos uma obra inacabada. Quanto mais a gente aprende, mais sabemos que precisamos aprender mais. Vem comigo e eu desejo fazer parte desse momento da sua vida com muita alegria, gratidão, felicidade. Um beijo, fica com Deus.